Darlene Pereira, de 62 anos, foi eleita prefeita de Rio Grande pelo PT com 49,13% dos votos válidos. Ela é mais uma entrevistada da série Fala Prefeito do Correio do Povo, que ouve os eleitos e reeleitos nas cidades gaúchas em 2024. Bom, prefeita Darlene Pereira, eleita em Rio Grande pelo PT, seja bem-vindo aqui à sede do Correio do Povo e bem-vinda ao Matriz Podcast. Obrigada, agradeço a vocês a acolhida e essa oportunidade, né? Mais essa oportunidade do Correio do Povo de estar conversando com a comunidade. Prefeita, nós estamos gravando essa série de entrevistas com os eleitos e eleitas em 2024, justamente para projetar os principais desafios das prefeituras para os próximos 4 anos, mas principalmente a partir agora de 1º de janeiro, quando a senhora assume o mandato. Então, de forma geral, eu gostaria de perguntar quais são os principais desafios de Rio Grande a partir do momento que a senhora assumir a cadeira de prefeita da cidade de Rio Grande. Então, nós estamos neste período, né, fazendo todo o processo de transição. Dentro desse processo de transição, nós estamos trabalhando um diagnóstico bem aprofundado da situação, né, que eu vou encontrar a cidade e que vou ter que administrar a partir de 1º de janeiro. Né? Então, algumas preocupações aumentam, algumas coisas nós já sabíamos no processo da eleição, mas algumas outras surgem, né? Então a gente sabe que terá problemas sérios com relação à gestão financeira, né? Tem um orçamento na Câmara hoje para ser votado que já prevê um déficit de quase 100 milhões. Então, é um desafio a ser enfrentado aí, como a gente equaciona as despesas com a receita, né, e faz andar e consegue cumprir com algumas das nossas prioridades e que a gente precisa fazer isso. Uma outra situação que está nos preocupando muito e que é uma situação mais imediata é a finalização de alguns contratos do município, que são contratos importantes e que estão finalizando agora no mês de dezembro. Alguns já finalizaram em novembro, outros em dezembro, outros em início de janeiro, e a gente não tem ainda a segurança da atual gestão de que eles vão ser renovados ou de como a gente vai poder dar conta disso. E quando eu falo em contratos importantes, eu estou falando em contrato de transporte coletivo, em contrato do sistema de informática do município, em contratos da limpeza pública. Então, são coisas que afetam diretamente a população. Então, esse é um dos principais desafios que eu sei que vou enfrentar já no início, né? E é importante a gente já saber que vai enfrentar isso, porque a partir daí nós também estamos nos organizando. Já encaminhei documento para o atual prefeito pedindo, né, que possa renovar os contratos que envolvem diretamente o serviço de atendimento à população, como o caso de limpeza pública. Teve resposta? Ainda não. E assim, nós encaminhamos muitos pedidos, né, muitas requisições. A nossa comissão de transição hoje está organizada em 13 grupos, né, que estão analisando áreas diferentes, né? Então, essas comissões solicitaram documentação, nem toda essa documentação retornou ainda para nós. Então, algumas coisas já retornaram e que já nos permitem dizer isso que eu estou dizendo para vocês, né? E outras a gente ainda está aguardando. Às vezes chega uma informação, a gente precisa pedir complementação. A outra fase, que é uma fase que a gente ainda não conseguiu entrar, que é a fase das visitas às unidades, e aí uma conversa mais próxima para entender os principais problemas, né? E ver qual a solução que está sendo encaminhada pela atual gestão. Isso ainda não foi nos permitido, porque o prefeito optou por primeiro encaminhar a documentação e depois permitir as visitas, né? Eu estou entendendo que se isso não se resolver até o final dessa semana que vem a gente vai ter que retomar com ele para poder fazer as visitas, porque isso está atrasando o processo de diagnóstico, né? E a tarefa da comissão de transição é isso, é fazer o diagnóstico e apontar as prioridades para que a gente possa trabalhar isso no plano de 100 dias, né? Dito isso, o processo de transição ele não tem sido tranquilo ou tá dentro dos moldes está sendo tudo bem? Isso, as dificuldades que a gente está tendo é essa dificuldade do retorno da informação. Né? O diálogo acontece,
né? As equipes estão trabalhando extremamente motivadas, inclusive o que a gente está buscando de alternativa é o diálogo com a comunidade externa. Então essa conversa, por exemplo, que a gente veio hoje ter aqui com a Corsan, é saber como é que está o contrato, né? É buscar informação também de parceiros. Temos buscado informação junto aos órgãos de controle, já visitei a regional do Tribunal de Contas do Estado, estamos fazendo algumas visitas com o Ministério Público para entender o que existe de problema e por onde a gente vai poder atacar, né? Ouvindo os conselhos municipais, que também nos ajuda a ampliar esse olhar, né, sobre a gestão municipal. Prefeita, a atividade portuária é a principal atividade econômica do município, né? E agora a senhora vai ter uma novidade na sua gestão, que é uma novidade regional aqui do Rio Grande do Sul, que é esse futuro porto de Arroio do Sal, né? Que provavelmente deve impactar nas operações do Porto de Rio Grande. Então eu te pergunto como a senhora enxerga essa questão do Porto de Arroio do Sal e como isso pode impactar na questão econômica do município de Rio Grande. Eu rio, Diego, porque nós tivemos ontem à tarde uma reunião, uma grande reunião, articulada pelo deputado Alexandre, né, com o ministro dos Portos e Aeroportos, com lideranças de Rio Grande, né, vereadores, empresários, representante do Porto do Rio Grande. Eu estive presente, o Halley, nosso futuro deputado, também, né, justamente para tratar desse tema. E esse também foi um tema de debate durante a campanha, né? O que eu defendo? A gente sabe que não tem como limitar o avanço da iniciativa privada e o interesse econômico privado. Mas nós entendemos e fizemos essa defesa ontem, em conjunto, quando eu digo nós, porque foi a comunidade rio-grandina estava lá presente, dialogando com o ministro, que foi sensível às nossas escutas, né? Nós precisamos melhorar a capacidade do nosso porto. O Porto do Rio Grande, e a gente costuma dizer, é o principal indutor da economia, não só de Rio Grande, né, mas de toda a região. É o maior porto. De toda a Zona Sul, né? Exatamente. Então, nós precisamos cuidar bem do nosso porto e garantir que ele tenha uma excelente competitividade. Para isso, a gente precisa, sim, da ajuda dos governos, né? Seja ele federal ou estadual, nos ajudando a qualificar a infraestrutura. E essa foi uma das discussões lá, né? Eles já entrou um pedido, e isso está sendo analisado. Eu acho, e aí a posição minha pessoal, né? Eu acredito que esse Porto Arroio do Sal é uma coisa que ainda vai demorar muito. Mas isso não nos impede, nós não podemos nos acomodar por causa disso. Isso tem que servir para Rio Grande, para a nossa região sul aqui, de estímulo para cuidar do nosso porto, para garantir que nós tenhamos competitividade. E tem algumas ações que podem e devem ser feitas de infraestrutura, como, por exemplo, a finalização da BR-392, que a gente chama do lote 4, né, que é aquela área ali do porto mesmo, que atende toda a região portuária. Isso é uma obra que começou, foi feito toda a parte que ligava Rio Grande a Pelotas e ficou faltando aquela parte. Aquela parte é fundamental para o desenvolvimento do porto. Não só para o desenvolvimento do porto, como para a segurança da nossa cidade, porque é uma das vias de entrada e saída, né? O caminho para ir para o cassino, muita gente usa ali. Então, a melhoria dessa estrutura é uma obra grande. Eu não gosto de dizer que é uma obra cara, ela é uma obra que tem um valor alto, mas eu acho que Rio Grande tem a condição e merece ter isso, e o que a gente produz e o que é produzido naquele entorno, todas aquelas indústrias, elas merecem esse olhar. Então, defendemos, né, que essa obra seja feita com recurso público do governo federal. Nós já havíamos pedido, na minha primeira visita a Brasília, a gente já fez esse pedido em diversos ministérios, né, inclusive na Casa Civil, com a Miriam Belchior, para que esse projeto entre no PAC e possa ser executado com recursos federais. Lote 4 é uma coisa. A outra coisa que vai ajudar muito, né, e é uma coisa muito antiga, é uma luta antiga, vocês devem ter registro disso aqui, que é a questão da ligação a seco Rio Grande e São José do Norte, né, que está
em processo de preparação da licitação do projeto executivo, né? Já teve o estudo de viabilidade aprovado, já tem a localização, agora precisa ter o projeto de engenharia para que tu possa licitar e fazer a obra. Então, isso está próximo a sair. Cada vez que a gente vai a Brasília, a informação é que em breve está saindo, estava em análise jurídica, então a gente espera que antes do final do ano esse projeto saia. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ampliar a capacidade do nosso porto. A possibilidade de usar o outro lado do canal, que tem já um calado natural, que permite um outro que praticamente duplica o berço que a gente tem hoje ali no Porto de Rio Grande. Né? Eu estou dando 2 exemplos importantes, mas que são obras de alto valor e que vão precisar, sim, da iniciativa do governo, né, de recurso federal para que isso possa acontecer. Uma outra luta, e uma luta antiga, eu lembro, né, é a questão dos valores do pedágio, que encarecem a operação, e por isso as pessoas tentam fugir da operação. Então daqui a pouco eu falo, senão eu fico falando. Mas a senhora falou da questão da estrutura, né, do porto, mas se eu não me engano, hoje ele já opera abaixo da capacidade instalada, né? Ele poderia receber mais carga hoje do que tem recebido, não? Pode receber, e precisa de melhorar essa infraestrutura. Isso. E já existem áreas com possibilidade de expansão, existe demanda por outras empresas se instalarem ali, então a gente precisa agilizar, né, trabalhar para que seja agilizado esses processos, permitindo que o porto possa ampliar, né? E o porto hoje vem trabalhando com uma boa capacidade e vem funcionando bem e gerando riqueza para o nosso município. Só que a gente entende que ele precisa melhorar mais ainda, ser mais. E nesse sentido, a gente sabe que a gestão do porto, ela não é do município, né? Mas o município se coloca como parceiro, até porque está na nossa casa, né? Está dentro da nossa cidade, e a gente quer que continue funcionando bem e que melhore ainda mais. Prefeita, existe algum plano para diversificar a economia, para reduzir um pouco a dependência, digamos assim, da questão portuária, da dependência da atividade portuária? Bom, essa é a tua pergunta, porque eu costumo dizer isso, e essa é uma área minha de defesa dessa diversificação, né? Nós tivemos agora também em Brasília, na SPU, buscando o apoio da SPU no sentido de liberação de área para o porto, para outras atividades, né? Nesse sentido, e eu defendo isso, né? Rio Grande sofreu muito com a questão da parada que teve a indústria naval, né? Nós somos uma cidade muito antiga e uma cidade que já passou por muitas crises, né? Que vive de ciclos, e aí os ciclos acabam e a cidade fica com problema. E o polo naval, a gente viveu isso de novo, né? Nós tivemos um período que nós tínhamos mais de 20 mil trabalhadores, a economia pujante, né? Tudo acontecendo na cidade, de repente isso parou, né? Isso foi um trauma para a nossa comunidade, para o nosso povo. E eu defendo que a gente possa ter outras coisas para que, quando uma não vá bem, a gente possa manter a economia da cidade funcionando. Então, eu pretendo, sim, buscar outras formas, trabalhar em parceria com o governo do estado, no sentido de aproveitar melhor o Distrito Industrial de Rio Grande, que é enorme, que tem um espaço para ampliação, para diversificação da economia. E é óbvio que a gente não pode negar a questão portuária, porque isso é uma riqueza que a gente tem, né? As pessoas precisam do porto. Então, a gente tem que usar isso, mas diversificar para que a gente possa ter outras formas de desenvolvimento na nossa cidade. A senhora citou a questão logística, né? E grande parte desses problemas, desses empecilhos para desenvolvimento da região sul de forma geral é o próprio contrato da BR-116, né? Ele deve findar agora em 2026, né? Um contrato longo, de mais de 30 anos. Claro que é uma rodovia federal, mas o que a senhora defende para a BR-116? Que seja feito um novo contrato? Defende que não seja renovada essa concessão? Eu defendo que não seja renovada essa concessão, né? E que seja feito um estudo, né, para que a gente possa realmente pagar, porque é o maior valor de pedágio que é pago. Isso, para os nossos leitores, no caso, nossos ouvintes e espectadores, né, a BR-116 tem um dos pedágios mais caros do Brasil, proporcionalmente. Exatamente. Né? E não é quando tu vai de Porto Alegre para Rio Grande, né, uma carga que saia daqui ou que saia de Rio Grande
e que tenha que chegar, não vou nem passar de Porto Alegre, tem que chegar em Porto Alegre, o valor dela fica muito alto. Então, nós precisamos, sim, revisar isso, e essa foi uma das pautas que tivemos conversando. Eu não estive, o Halley esteve no Ministério dos Transportes, conversando sobre isso, né? E a informação que nos foi dada é que já está sendo trabalhado um novo termo de referência para uma nova licitação, e a gente espera que essa licitação ela tenha um valor razoável, um valor justo, com resposta para a comunidade, né? Porque hoje a gente tem um valor alto e tem muita coisa que não tem resposta. Coisas simples como sinalização da via, por exemplo. Né? Tu anda, trecho Rio Grande Pelotas, tu anda em dia de chuva, tem lugares que não tem a sinalização na pista e que fica um risco. E é uma área que anda muito caminhão, porque é a área que vai chegar no Porto Rio Grande. A própria duplicação é um pleito muito antigo, né? Exato, é. Hoje a gente tem a duplicação e ainda falta concluir a 116, mas na relação Rio Grande, Pelotas, ali que aproxima, melhorou muito. O que nos falta é, dentro dessa BR, que é a 392, nos falta a conclusão desse lote 4. Né? Só retomando, então, a ideia é revisar a concessão e o município aderir de novo, não fazer uma nova, não outra empresa. Não é a licitação, não, isso não é do município, essa licitação não pertence. Sim. É uma nova licitação que vai ser feita pelo governo federal. Sim. Porque é uma concessão federal, a do pedágio, né? Tá. O que a gente defende é que tenha um valor justo. Por exemplo, ontem nós conversávamos sobre isso, né? Eu defendo que não se inclua nenhuma despesa a mais, e era uma discussão ontem lá no Ministério dos Esportes e Aeroportos, que, por exemplo, se colocasse o lote 4 para ser executado por quem ganhar essa licitação do pedágio, né? Como uma contrapartida. Eu acho que isso pode ser um risco de aumento, entendeu? Então, eu acho que isso tem que ser feito pelo poder público, né? Como foi o resto Isso não entraria esse custo não entra no pedágio daí. Então, isso garante que não aumente tanto. Retomando um pouco o que a gente está falando da questão do orçamento, e o Diego que chegou a comentar da questão, enfim, se o Porto de Arroio ele não chegaria a afetar as despesas do município. E um ponto muito importante que tu me disse que tem no caixa a lei orçamentária, ela já foi prevendo um déficit de 4 milhões, isso? Não, de 100 milhões. 100 milhões, nossa, é ainda maior. Eu digo às vezes que eu não gosto muito de falar de número, né? Porque tu fala números tão grandes que a população às vezes não entende. Mas a previsão orçamentária do município do Rio Grande é de mais de 1 bilhão e 300. Então, é um orçamento altíssimo. É muito altíssimo. Alto. E tem um déficit de quase 100 milhões. Então, a gente precisa revisar esse orçamento, ver onde é que esse dinheiro está indo, como é que estamos gastando. Nós temos uma despesa de pessoal, isso colocada pelo Tribunal de Contas do Estado, que faz essa análise, né? Nós temos um índice de despesa com o pessoal de 58, alguma coisa, 0,64. Que é um índice muito alto, que o município precisa baixar esse índice, né? O índice que a gente chama do índice prudencial, que é o mínimo, é 51%. Então, nós já estamos acima. Né? Hoje podemos ficar e temos que ter uma meta de, em 10 anos, baixando isso até... Essa meta de 10 anos foi dada em 2020, em função da Covid, né? Então, teremos mais 6 anos aí para poder baixar esse índice. Então, a gente tem que fazer um estudo detalhado do nosso orçamento, trabalhar muito para aumentar a receita do município, por isso esse interesse em buscar novos empreendimentos, em buscar aumentar a nossa arrecadação, porque quando tu aumenta a arrecadação, tu não vai cortar na despesa de pessoal, porque a não ser que tenha algum erro no cálculo, isso a gente vai ver, né? Mas a ideia não é cortar pessoal, não é diminuir as pessoas que trabalham, porque as pessoas estão produzindo, né, o atendimento do serviço público, mas é melhorar a receita. Quando tu melhora a receita, tu baixa o índice naturalmente, né? Por isso que minha pergunta quais são os planos diante desses números para comandar a cidade, pelo menos nesse próximo ano que vocês já estão prevendo um déficit desse tamanho? É fazer esse estudo. Em algumas áreas nós vamos pedir um serviço de auditoria
para poder entender melhor esses números, né? E trabalhar controlando a receita e a despesa. Então, por isso quando eu falo assim, como é que a gente vai administrar, né? Quando eu converso com as pessoas, eu já fazia isso na campanha. Eu não prometi grandes coisas, grandes obras, projetos faraônicos. Eu prometi a gente cuidar do básico, e eu sei que mesmo isso vai ser difícil, como, por exemplo, manter a cidade limpa, com a coleta sendo realizada, porque Rio Grande sofreu muito com isso, com o recolhimento de lixo, né? Com problemas no recolhimento de lixo. E essa foi uma das empresas que está terminando o contrato agora. A empresa da coleta é uma contratação precária. Então, isto é um problema a ser enfrentado. Mas vamos enfrentar, vamos ver as melhores formas de enfrentar, né? Então, cada situação, problemas de professor em sala de aula. Era uma grande queixa da comunidade a falta de professor em sala de aula. Eu sei que isso aumenta custo quando tu vai ter que contratar professores, então a gente vai fazer um estudo para ver a forma de remanejamento, forma de como aproveitar melhor, como redistribuir isso para que a gente possa atender a comunidade com o menor impacto possível, né? Mas eu sei que deverá ter impacto, sim. Mas eu não considero que isso seja uma despesa, eu considero que a educação é um investimento, sim. Prefeita, já que a gente está falando de números e altos números, 6 bilhões é um investimento que Rio Grande vai perder, né? Porque a ANEEL decidiu arquivar aquele projeto de termoelétrica que seria feito em Rio Grande depois de uma novela muito longa. Realmente não tem mais possibilidade agora que a ANEEL arquivou esse processo, não há mais esperança para que... Tem um recurso ainda aí. Tem ainda um recurso, então, por favor, nos atualiza dessa questão. Sim, tem uma decisão judicial. E essa decisão judicial ela pode ser utilizada, né, que ainda não foi julgado o final dela, né, mas são duas coisas, tá? Eu tive conversando sobre isso em Brasília também. Uma delas é essa decisão que não finalizou esse processo, né? Tem um parecer de um juiz que diz que é possível, né, que foi cassado, isso foi negado, né, não foi dado provimento a esse parecer, mas ainda não tem o julgamento final disso. É uma alternativa. A outra é que no próximo ano abre novo leilão e existe a possibilidade de Rio Grande entrar e do grupo Cobra, que é o grupo que está pleiteando, entrar. Pois é, E a gente entende que tem que ter, viu? Eu defendo isso. Você defende porque a térmica. Eu defendo porque isso é um desenvolvimento não só para Rio Grande, é para o estado inteiro, né? Agora, com a sua interlocução com o governo federal, de repente pode ajudar isso a avançar, porque teve uma grande comitiva do governo federal no ano passado aqui, e eu questionei diretamente ao vice-presidente Geraldo Alckmin sobre a questão da termoelétrica, e ele não parecia saber do que se tratava. A pergunta foi passada então para o chefe da Casa Civil, Rui Costa, que falou, olha só, essa é uma energia que não é limpa, tem essa questão ambiental, está travado na ANEEL e o governo federal não tem interesse. Não, a questão ambiental ela foi sanada, né? Já passou por essa fase. Pois Na verdade, o que foi trancado foi em função do prazo, né? Tem então, esse prazo. É isso que a gente está recorrendo, assim, que a gente entende que pode ser, e colocamos a pauta no governo federal, sim, para que eles possam rever. Perfeito. Ainda na área energética, a gente estava falando ali nos bastidores sobre são 4 plataformas novas que o Rio Grande vai receber. A senhora pode nos atualizar sobre isso também? Isso foi um contrato, um leilão da Transpetro, contratação de 4 embarcações, e o estaleiro do Rio Grande, junto com o estaleiro do Rio de Janeiro, de Niterói, não vou lembrar o nome agora de cabeça, ganharam esta licitação. Vocês lembram o nome? McLaren, exatamente. Então, o que vai acontecer? Provavelmente em janeiro esse contrato seja assinado. Rio Grande vai fazer a parte dos cascos, né? A parte de fora da embarcação, e o Rio de Janeiro vai fazer a parte dos módulos para serem montados. Isso é um grande avanço, viu? É importante dizer, mas fazia tanto, né? Nós chegamos a ter 20 mil trabalhadores, mas isso é um avanço, isso é a retomada. Eu não gosto de falar só em Rio Grande, né? Eu acho importante a gente destacar que
está havendo a retomada dessa política do conteúdo nacional, está havendo a retomada da política da construção naval aqui no Brasil, e é esse o nosso maior ganho. E Rio Grande tem a melhor condições, nós temos um estaleiro maravilhoso, maior da América Latina, com condições de trabalhar. Então, se a gente retoma... nesse ponto eu fico mais tranquila, assim, eu acredito na retomada de Rio Grande nessa área naval, porque se retoma nacionalmente, é óbvio que Rio Grande vai ser olhado, vai ser contratado, porque a gente tem qualidade, tanto Rio Grande quanto São José do Norte. E além disso, a gente tem gente qualificada, a gente tem empresas que se prepararam para atuar dentro da indústria naval, né? Rio Grande, agora mudando um pouquinho, Rio Grande vem enfrentando problemas com áreas alagadas nos períodos de chuva, né? Quais são os planos para lidar com isso? Essa situação climática, né? As mudanças climáticas, elas estão acontecendo, elas já são uma realidade, nós não podemos negar. Não dá para a gente imaginar que o que aconteceu este ano em maio, né? Não vai acontecer mais. Vai acontecer e vão acontecer outras tantas vezes, né? E outros tantos tipos de acidentes climáticos, vamos dizer assim. Nós precisamos nos preparar para isso, né? E a nossa cidade é uma cidade extremamente sensível com relação, principalmente com relação ao mar, né? A lagoa ali. Então, nós precisamos trabalhar, né, em projetos que prevejam o contingenciamento, a contenção, a proteção de toda a orla da cidade, né? Que a gente possa pensar em toda a península. Já em seguida da enchente, o deputado Alexandre fez um pedido para a universidade, que já fez um estudo de concepção, né, de cobertura de toda a península. Nós precisamos de recurso agora para desenvolver o projeto, né, o projeto executivo disso, que preveja essa proteção. Hoje a gente ainda conversando com a Corsã, dizia, na FURG, dizíamos isso, que a nossa ideia, a gente sabe que é um projeto milionário, é muito dinheiro. Pois a drenagem urbana é muito caro, né, prefeito? E então a gente pensa em começar, né, com recursos menores e trabalhando projetos pilotos nas áreas mais sensíveis, que é, por exemplo, a área daquele entorno ali da refinaria rio-grandense, ali daquele fundo. A senhora estava conversando, né, que foi antes na EGEA, né, que está responsável pelos contratos que eram da Corsã, continua sendo Corsã e EGEA, né? Nessa questão, o que é responsabilidade do município e o que deve ser feito pela própria concessionária? Então, é responsabilidade da concessionária fazer toda a rede de esgoto. Né? Hoje, Rio Grande tem 37% de cobertura na rede de esgoto. Né? O contrato prevê que até 33%. Isso. Nós tenhamos 99% da rede de esgoto completa. Através do marco hoje nós tivemos uma informação que até 28 vai aumentar mais 30%. A rede vai chegar a 60%. Estou torcendo que aconteça isso, né? Que se consiga chegar nessa meta. Mas isso é uma obrigação por contrato da Corsã, assim como o abastecimento de água, né? Não só a questão do esgoto, como o tratamento desse esgoto e da água, né? Isso é uma obrigação contratual. E os recursos para esse projeto que tu estava comentando, que são recursos milionários, que pretende começar com o município, eles devem ser pleiteados no governo do estado, governo federal, instituições privadas também? Também, editais públicos, né, porque existe, e hoje está sendo trabalhado junto ao governo federal, né, dentro da Defesa Civil, a possibilidade, recursos para a possibilidade de recuperação das áreas que foram degradadas, né? Mas a gente quer a lei da recuperação já deixar essa recuperação que previna. Então, a gente tem participado já de discussões, de ações e da busca desse recurso, né? A nossa ideia é que isso possa entrar para o próximo ano, já a possibilidade de a gente captar algum recurso para projeto, né? Rio Grande é naturalmente agraciada pela Praia do Cassino, né? E a senhora tem projetos para desenvolver o turismo a partir da maior praia do mundo? Exatamente. A Praia do Cassino, eu digo que é a nossa
menina dos olhos, né? A Praia do Cassino atrai e faz com que Rio Grande seja conhecido no país inteiro, né? Pela Praia do Cassino, por ser a maior praia do mundo. Às vezes as pessoas vocês são muito exibidos, acham que tem a maior praia do mundo, mas nós temos. E temos uma praia diferenciada, né? Então, a nossa ideia é trabalhar. O atual governo já tinha buscado apoio do SEBRAE, né? E eu tive ontem numa reunião com o SEBRAE Nacional também, pensando nesse desenvolvimento do turismo, no apoio do SEBRAE, né, para planos de desenvolvimento do turismo, usando o cassino como nosso principal referencial. Mas Rio Grande tem mais do que o cassino, né? Eu costumo dizer que tem todo um centro histórico que precisa ser cuidado, ser revitalizado. Nós temos uma história muito antiga, né? Nós estamos conversando há pouco da história aqui do jornal, da importância da história. Rio Grande também tem uma história muito antiga, que precisa ser contada, que precisa ser conhecida. Então, a gente precisa trabalhar também, né, esse turismo histórico, o turismo de negócio. Nós estamos falando do Porto, né? Eu não sei se vocês já foram a Rio Grande, já foram à Praia do Cassino e já viram a entrada e saída de navios ali né? Isso é muito bonito, se tu não vê em qualquer lugar, é raro, né? Ter um lugar que tu veja isso. Então, para nós que somos rio-grandinos e rio-grandinas, estamos acostumados, mas para o turista isso é bem... Essa questão do patrimônio histórico estava na nossa lista de perguntas, inclusive a senhora pretende trabalhar de que forma isso na sua gestão? Então, tanto a questão do cassino quanto a questão do patrimônio histórico, nós precisamos fazer uma coisa antes, né? Porque a gente costuma dizer que Rio Grande tem um potencial para o turismo, e tem um potencial. Agora, não adianta ficar no potencial se nós não melhorarmos a infraestrutura, a qualidade do recebimento desse turista, então a qualificação das pessoas que vão acolher o turista, né? As condições da cidade. E é isso, tu vai trabalhar o patrimônio histórico. Como é que tu vai trabalhar o patrimônio histórico se tu tem um monte de prédio depredado? Então, nós precisamos buscar projetos que financiem, criar mecanismos que auxiliem na recuperação desses patrimônios, desses prédios, transformar isso em espaços culturais, em espaços que sejam atrativos para que as pessoas possam visitar. Como é que a gente vai fazer isso se eu acabei de dizer a vocês que nós não temos dinheiro? Nós vamos fazer isso buscando, captando dinheiro fora, né? E tem recursos para ser investido na melhoria da infraestrutura da cidade, na qualificação do patrimônio da cidade para poder receber melhor, né? Só para não deixar morrer a conversa sobre o cassino, houve debate, né, recentemente sobre a questão dos carros na praia, né? Enfim, é uma grande polêmico. Discussão, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como é que a senhora vê esse debate? Hoje já tem uma área que não está permitido os carros, e foi construído uma rua beira-mar ali, onde as pessoas podem deixar os carros. Isso é muito polêmico. Eu acho que a gente precisa conversar com a comunidade, escutar a comunidade, porque assim como tem a defesa do não uso, né, da praia pelos carros, tem a defesa das pessoas que têm uma história ali. Então, nós temos que pensar um jeito de contemplar a todos, considerando o cuidado e o respeito à questão ambiental, né? Então, a gente não pode também descuidar da questão ambiental. Prefeita, eu acho que, considerando as últimas notícias e que o Estado vem passando, a gente não podia deixar a questão da segurança pública de fora. Rio Grande tem uma penitenciária, o Estado vem passando por um certo problema, por uma certa crise com a questão. A minha pergunta é mais no sentido de como a segurança pública, ela é um problema, digamos assim, do Estado, né? Mas como a senhora acha que o município pode agir nessa questão? Ela é um problema do Estado no sentido da responsabilidade do Estado, mas ela é um problema também da prefeita, claro, né? Porque ela é um problema, a violência ela acontece na cidade da gente, né? Então a gente também precisa pensar em cuidar disso. Eu quero poder retomar o GGIM com força, que é o Gabinete de Gestão Integrada, onde se integram todas as forças policiais, buscar recursos onde tem recursos, a gente sabe que tem recursos, trabalhar no cercamento eletrônico da nossa cidade, né, com monitoramento
no cuidado, mas trabalhar também muito a questão da cultura da paz, da educação para a paz, de trabalhar com jovens, crianças e adolescentes, no sentido de projetos que possam tirar essas crianças da rua, tirar essas crianças do tráfico, porque a verdade é essa, né? Quando tu não tem opção, o tráfico acaba ganhando essas crianças. Então, e aí é que começa a acontecer, a fonte está ali, né? Então a gente precisa cuidar e atacar essa fonte, né? Mas também precisa agir, né, com o poder de coerção, e para isso a união das forças policiais, o cercamento eletrônico, o monitoramento das ações, né? Indo para uma pauta mais política agora, prefeita, o prefeito eleito de Pelotas, Fernando Marrone, esteve aqui em um evento em Porto Alegre e falou sobre a vontade, né, de ampliar a parceria entre Pelotas e Rio Grande, duas principais cidades da região sul. E vocês fizeram uma dobradinha lá em Pelotas, né? Desculpa, lá na Zona Sul. 2 do PT, a senhora eleita em Rio Grande e ele eleito em Pelotas. Como é que isso pode beneficiar as duas principais cidades e, consequentemente, a região como um todo? Eu digo que nós estamos vivendo um momento político muito bom para a nossa região, né? Nós temos eu, prefeito em Rio Grande, o Marrone, prefeito em Pelotas, o Zelmuth, prefeito em São Lourenço. Nós temos o nosso deputado estadual, que assume agora em dezembro, nós temos um deputado federal e nós temos o governo Lula, né? Então, nós precisamos aproveitar este momento e aproveitar essa condição. Os astros alinhados. Né? Reforçar os nossos laços no sentido de buscar melhoria para a nossa região. E eu acho muito importante isso, e no dia que o Marrone ganhou, eu ainda disse isso para ele, né? A ponte que costuma nos dividir tem que nos unir, né? Que é a ponte Rio Grande-Pelotas ali. Porque é isso, assim, se Rio Grande cresce, ajuda Pelotas, se Pelotas cresce, ajuda Rio Grande, assim como eu vou ampliar com outros que não são do PT, mas que são municípios que também estão juntos, que é a questão de São José do Norte, né? Que hoje tem um estaleiro, que agora deu uma parada, mas que precisa estar junto. Quando a gente fala no turismo, São José do Norte é muito importante para nós no turismo, porque é também uma cidade histórica, também uma cidade que tem praia, né? E que pode ser também bem utilizada, porque quando o turista vem, não vem para um único lugar, né? Então, acho que precisamos unir nossas forças, dissemos isso, participamos juntos, eu e Marrone, de várias agendas ontem lá em Brasília, inclusive essa com o ministro dos Portos, discutindo a questão do nosso porto, né? Que é de Rio Grande, mas que ajuda Pelotas também, né? Da mesma forma que Pelotas tem ações que vão nos ajudar, então a gente precisa trabalhar muito bem e muito unidos. E eu tenho dito para os nossos deputados isso, eles serão nossos embaixadores, o Alexandre em Brasília e o Halley aqui em Porto Alegre, para que a gente possa buscar sempre melhorias para a nossa cidade, né? Prefeita, tu acabou de citar que é um momento bom politicamente para a região sul ali, Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul, mas para o PT, num geral, não foi um número muito bom de prefeituras no Rio Grande do Sul e não foi um número num geral, assim, é verdade, foi para o segundo turno em cidades importantes, foi em Porto Alegre, foi em Santa Maria, apesar de não ter sido eleito, chegou no segundo turno. Qual é a tua avaliação das escolhas do partido e de como o que o partido precisa fazer para chegar, para conquistar resultados melhores em 2026, porque a gente sabe que acaba uma eleição e já se começa a pensar na próxima. Primeiro, não foi o que a gente queria, realmente não foi o que a gente queria mais, né? Mas o PT cresceu do que já tinha tido, né? Já tinha crescido mais, baixou, cresceu, isso. A gente vive um momento muito difícil, né? De sectarismo, Pelotas viveu uma situação bem difícil, né, nesse sentido, né? A dificuldade da discussão política mais ideológica no sentido da construção da política. Então, nós precisamos retomar esse diálogo, né? Fazer a discussão política, sim, defender os nossos projetos. Nós defendemos um projeto de sociedade,
e a gente precisa dialogar mais com a comunidade, mostrar para a comunidade, estarmos mais próximos da comunidade, para que a comunidade se sinta incluída nos projetos, né? Porque não adianta a gente querer o melhor para as pessoas e as pessoas não saberem que tu quer o melhor, não entenderem que isso é o melhor para elas, né? E a discussão ela partiu por uma questão muito mais moral do que de política de construção do bem comum, que é o sentido principal do fazer a política, né? Então, eu acho que isso a gente precisa, é bom que aconteça e nós precisamos fazer essa reflexão, né? Que a gente possa avaliar isso. Bom, não foi bom como a gente queria, por que não foi bom e o que a gente precisa fazer para melhorar? Por que acredita que o PT acabou se afastando das suas bases, né? Ele vem como ele cresce como partido através de presença maciça nas comunidades, presença inclusive através da religião, né? Das igrejas e tal. O PT é um partido que nasceu das bases. Exatamente. Né? Seja das bases dos trabalhadores, pelo movimento dos metalúrgicos na época, da onde o Lula sai, né? Pelo movimento dos igrejeiros, que é o que tu está colocando, que era assim que a gente chamava, é daí que eu venho, do movimento dos igrejeiros, né? Que entendiam que precisava de ter uma ação política para melhorar a vida das pessoas, né? E é isso que moveu o PT, assim como precisava de ter uma organização para melhorar a vida dos trabalhadores, né? Com mais justiça social. E eu acho que a institucionalidade ela é uma coisa bem perigosa, viu? Eu estou entrando de novo na institucionalidade agora como prefeita, e a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que o PT, às vezes, não teve esse cuidado de não descolar da base, de não esquecer que tem que dialogar com as pessoas, que tem que construir junto, que tem que escutar as pessoas e construir. Não basta escutar, é construir junto e dar retorno para essas pessoas. As pessoas têm que entender o que está acontecendo. E aí vou te dar exemplos nacionais, porque já vivi isso, né? Se criou várias políticas públicas de inclusão e muitas vezes a gente não soube mostrar para as pessoas a importância dessa política na mudança da vida dela. E aí ela acha que ela cresceu, que ela enriqueceu, que ela comprou o carro dela por mérito próprio. E não, ela se formou numa universidade porque teve a cota, porque teve a bolsa da assistência estudantil, porque teve a casa do estudante. E muitas vezes a gente não soube dizer isso. E eu digo isso para vocês porque eu vivi isso dentro da universidade, né? Então eu acho que isso também é uma lição para o PT pensar assim, fazer a política como hoje está fazendo, né? Quantas pessoas já saíram da fome? Agora, né? Com o retorno do governo Lula. E como é que a gente está dialogando com as pessoas? Como é que isso está repercutindo? Como é que está comunicando vocês, que são aqui um meio de comunicação, né? A importância, eu tenho dito isso, disse isso na campanha inteira, a importância da comunicação, a importância da relação com os meios de comunicação que possam fazer essa tradução para a comunidade do que realmente, de verdade, está acontecendo, né? E a senhora acredita que em algum nível o PT ele ainda tem dificuldade de criar novas lideranças, mas lideranças, digamos assim, digo porque o PT não governa o Estado desde Tarso Genro. Nesse sentido, assim, a gente perdeu. Não governa a capital há muito tempo. Não governa também. a capital há muito tempo, perdeu a eleição para o Senado, a última. E tem, enfim. O melhor candidato para mim. Entende? Então, nesse sentido, acha que ainda tem algum problema, alguma dificuldade, em certo ponto, em criar novas lideranças? Em se renovar? Ou talvez seja esse um problema do PT do Rio Grande do Sul? Ou, enfim, qual é a tua avaliação sobre isso? Não, eu acho que é da política em geral, né? A gente, outros tantos também tá acontecendo isso, né? Eu acho que tem a ver com... E aí, quando fala do PT não renovar, em Porto Alegre, o PT fez gestões maravilhosas. Lá eu estou aqui em Porto Alegre, né? Aqui em Porto Alegre, quando eu brinco do Olívio Dutra, né? O Olívio fez inovações participativas, na questão do orçamento participativo. Então, eu acho que a gente precisa retomar algumas coisas que são da nossa origem. E quando eu estava falando antes de entrar para a institucionalidade, às vezes tu entra para a institucionalidade e ela te engole, e aí tu esquece. Tu não consegue dar conta do teu sonho, porque tu tem que dar conta do dia a dia da gestão. E às vezes a gente perde lideranças porque bota as lideranças na gestão e elas faziam aquele trabalho de base. Quando tu fala em lideranças, né? Elas se constituíram naquela base, aí tu bota elas na gestão, tu afasta elas da base, porque elas têm que dar conta do que é institucional, né? De vencer o orçamento que está
que está esgotado. Então, a gente precisa rever o modo de organização. Acho que é isso. Criando esses espaços de diálogo e de construção coletiva. E nessa toada, em 2025, teremos as PEDs, né? Que, explicando para o nosso público, são as eleições internas do PT a nível estadual, federal, municipal. Acredita que nessas eleições o futuro do partido vai estar em debate? Ou visto que a gente tem um governo federal já consolidado com o governo Lula, que provavelmente seja candidato em 26 de novo, é hora de manter como está, justamente visando a reeleição do presidente Lula? Acho que vocês mesmos disseram, né? Essa eleição foi melhor do que a gente já teve em outras, mas a gente precisa melhorar, né? Não foi tão boa quanto a gente queria, então a gente precisa sim se rever. Precisa rever, sim, de um modo geral, não só o PT, mas as relações com quem o PT estabelece, né? Acho que, e esses momentos de reflexão, nós temos agora, dia 5 e 6, um encontro nacional do partido, que justamente vai ajudar a esta avaliação de conjuntura das eleições e qual os reflexos disso para o futuro do PT, né? Tá certo. Bom, mas sem dúvida o PT ainda é um grande partido, né? E o governo Lula está fazendo de novo história, né, nesse país. Então a gente precisa rever como é que a gente consegue fazer isso e não consegue fazer com que as pessoas enxerguem isso e entendam que isso é importante para elas também, né? Prefeita Darlene Pereira, eleita em Rio Grande pelo PT, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pela eleição. Obrigada. Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada a vocês. Muito obrigada.